caminhonete aí que nós... Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Shalom, graça e paz a todos. Bem-vindo ao programa Café com Maná, o programa que vem do céu para a sua vida todos os dias. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado por você nos seguir, nos acompanhar e participar junto conosco desse movimento do céu para a terra, para que o nome do nosso Senhor Jesus seja engrandecido a cada dia. Eu louvo a Deus pela vida do Denis, eu louvo ao Senhor por todos os meus amigos e irmãos que estão agora no Rio Grande do Sul, ligados, sintonizados aqui na nossa programação. Deus abençoe toda a grande Florianópolis, todos os meus amigos e irmãos em Cristo que estão aqui nessas cidades em volta de Florianópolis, também ouvindo a nossa programação, que a bênção do Senhor seja sobre cada um de vocês. Um abraço do meu tamanho especial para todos os mineiros, especialmente da região ali de Juiz de Fora e em torno. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Deus abençoe Rio de Janeiro, a parte do Rio também que está ligada, nos ouvindo. Que o Senhor seja também com essa terra, em nome de Jesus. E São Paulo, Deus abençoe São Paulo, toda a região da grande São Paulo, aonde chegar a nossa voz, que também sejam as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a vida de cada um, da sua família. E você que nos segue no Spotify, no YouTube, na nossa programação, que nos acompanha, muito obrigado pela sua participação também. Seja muito bem-vindo e abençoado. Shalom, graça e paz, Bispo Robson, bem-vindo. Shalom, tudo bom, Kennedy? Tudo bom? A todos os nossos ouvintes, né, que Deus possa abençoá-los, onde estiverem nos ouvindo, né, nos horários que cada um pode nos ouvir também. Nós estamos no YouTube, no Café com Maná, é o nosso programa. Que Deus abençoe rica e poderosamente, né? Tanto o Sul quanto o Nordeste, Sudeste, enfim, todo o Brasil e fora do Brasil, quem também nos ouve, Deus abençoe poderosamente. Bom dia, Bispo João. O Bispo João também chegou aqui. Bom dia. Também, né? Bom dia. Bem-vindo, Bispo João. Bem-vindo. Bom dia, senhores. Aí estamos, né? Boa tarde, bom dia e boa tarde. Bem-vindo. Alguns vão ouvir o programa à noite, né? Outros vão acompanhar à tarde, então receba aí o nosso bem-vindo, né? Welcome, em nome de Jesus. É isso aí. E aí, Bispo João? Muito frio na nossa querida Porto Alegre. E para os ouvintes entenderem, né? Bispo, eu estou em Criciúma, Bispo João em Porto Alegre, Bispo Robson em São Paulo, Bispo Paulo Renato ele entra por Maringá, Paraná, e o Bispo Hugo também de São Paulo. O Bispo João é o que está lá no sul, no meio das águas que desceram. É isso aí. Hoje não está tão frio, né? Porque nós estamos aqui com 13 graus. Já passou, né, aquele período de 8 graus, né? E vai até 19 hoje, quer dizer, hoje vai ser um dia quente, né? De 13 a 19 graus, aqui é um calorão tremendo. Né? Graças a Deus, né? Passou aquela... Como é que a gente diz? Congelou aí, Pastor Quente. Congelou dele. O senhor congelou aí de um jeito que só Jesus na causa. Viu? Get frozen. E aí, doutor Robson, o que você achou, né, do episódio aí do Trump, né? Que nós vimos aí esse fato que abalou o final de semana, né? Trump, a gente poder ver uma tentativa de assassinato ao vivo, né? Uma coisa impressionante. É onde chega o extremo das coisas, né? Olha aí, novamente a gente está vendo um atentado. Isso aconteceu no Brasil, na época das eleições. Quer dizer, a dificuldade de lidar com o contraditório, né? Independente de qualquer situação que a gente possa apontar aqui, há uma dificuldade e existem extremistas. Não, só extremistas na direita. Não é verdade, né? Olha lá.
Não, só os conservadores são extremistas. Também não é verdade. Aí entra progressistas, conservadores, direita, esquerda, e graças a Deus não tirou a vida do Trump, né? Porque o tiro, pelo que pegou de raspão, mas da forma 3 como centímetros, ele... né? 3 centímetros da cabeça dele. Mirou na cabeça, era para acertar a cabeça. E mesmo assim, ainda fatalmente teve mortes ali no comício, né? É uma E aí, situação... quando ele começou a atirar, tem um vídeo que mostra, algumas pessoas já tinham notado ele no telhado, né? O atirador, né? Começaram a falar, o que é aquilo ali, o que é aquilo ali, né? Aí um policial parece que foi ver, né? E aí ele aponta a arma para o policial e aí ele começa a atirar. Mas ele não teve um tempo de fazer uma mira tranquila. Ele atirou meio acossado já, entendeu? Pela pressão. Tem uma rede de televisão, uma rede de imprensa, não sei se é televisão, a TMZ, né? Que parece que é um site, mostra bem essa situação, né? Mostra as pessoas apontando o dedo ali para o teto e ele se movimentando, o rapaz, né? E então aí tiraram a atenção dele. Houve uma pressão ali, e aí ele já começa a disparar, porque ele percebe que foi descoberto, né? Mas ele não tem aquela tranquilidade, né, para mirar, para disparar com tranquilidade, né? Talvez isso tenha salvado a vida do Trump. E também porque o Trump mexe a cabeça bem na hora que o tiro é disparado, dá para perceber isso. Se você prestar atenção, é o momento que ele movimenta a cabeça, ele sente o tiro, né? Talvez tenha desviado um pouco também a mira, né? Mas eu vi um especialista falando, né, um sniper, né, um deputado federal lá nos Estados Unidos que foi sniper. Ele falou que naquela distância o sniper não erra de jeito nenhum, tanto que o sniper não errou o cara, né, que estava deitado, né? O contra-sniper, né, quando percebeu o movimento que ele estava atirando, atirou nele e matou imediatamente, né, de uma distância longa, né? Mas isso, eu creio que o ensinamento, né, que esse episódio traz é justamente essa questão da consequência, né, das nossas ações, né? Quando você começa a demonizar demais uma pessoa, né? Essa comparação com Hitler, por exemplo, que é muito feita, né, aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos também, né? A comparação com Hitler era constante na imprensa americana, né? Você viu aquela foto do New Republic, né? Que é uma revista mais à esquerda lá nos Estados Unidos, fazendo uma montagem mostrando uma composição em que o Hitler aparece, o rosto do Hitler aparece misturado com o rosto do Trump. E o Washington Post, que não é um Washington Post, é um jornal, é o segundo jornal mais importante dos Estados Unidos, mostrando Hitler lado a lado com Trump. Quando você começa a dizer que uma pessoa é Hitler, assassinar essa pessoa é um ato de heroísmo, né? Porque matar Hitler sempre foi um ato tentado e um ato de heroísmo, né? Porque o Hitler era um monstro, né? Era um ato de legítima defesa, né? Quando você começa a dizer demais que um cara num país notório por ter gente que usa a arma para fazer loucura, né? Um país em que quase toda semana você tem um caso de uma criança, de gente atirando a esmo contra as pessoas, né? Você começar a demonizar uma pessoa, é óbvio que você está correndo o risco de que alguém, uma pessoa mais perturbada, faça um ato como esse. Não é de estranhar, tanto que todo mundo ali reconhece, não, nós precisamos baixar o tom. Agora eles estão falando, né? Depois que arrombaram a porta, ainda bem que não mataram o Trump, né? Imagina, cara, se o Trump, se o cara consegue acertar o Trump ali, meu Deus, cara, não sei o que ia. Você corre o risco de ter uma guerra civil nos Estados Unidos, cara, porque a reação ia ser muito violenta, né? A reação ia ser muito violenta. Aí vem né, como negócio, como se mede as consequências de fato, né? A própria imprensa tem que fazer uma reflexão sobre isso, com certeza. Mas está fazendo, né? Isso é bom. Tanto que a campanha do Biden tirou
toda a propaganda. Porque eles estavam dizendo que, na campanha, eles estavam dizendo que a eleição do Trump era uma ameaça existencial para os Estados Unidos. Mas, se o cara é uma ameaça existencial, vamos matar o cara, né? Justifica, com certeza. Bom dia, aí, queridos. Bom dia. Shalom. Bem-vindo. Sou bem-vindo. Glória a Deus. Eu estava ouvindo o João falar, né? Teve populares ali no comício que abordavam os jornalistas presentes e falavam: vocês são culpados disso. Vocês são os culpados disso. E a polícia teve que acalmá-los, né? Porque eles apontavam o dedo para os jornalistas e diziam que eles que eram culpados por aquilo que está acontecendo. E não deixa de ser uma baita verdade, né? Porque, como vocês estavam colocando aí, comparar Donald Trump e outro. Trump foi 4 anos presidente dos Estados Unidos, não aconteceu nada disso. A democracia não acabou, os Estados Unidos não acabou, muito pelo contrário, né? Ficou muito mais forte economicamente. Né? Eu me lembro que eu conversava com pessoas que moravam nos Estados Unidos, havia vamos dizer assim, uma aceitação muito alta pela presidência dele quando ele foi presidente dos Estados Unidos, né? E ele só não foi reeleito por causa da pandemia, né? Foi a pandemia que tirou o Trump da reeleição. Né? Então, como é que você vai dizer que uma pessoa vai ser nociva se ela já foi presidente lá e não aconteceu nada disso? Não, é que teve o episódio lá de 6 de janeiro, né? Eles pegam esse episódio, né? E o fato dele não ter aceitado o resultado das urnas como é isso que eles alegam, né? Que já foi no fim do mandato, né? Foi quando ele foi já na eleição, né? O fato dele não ter aceitado o resultado da eleição e ter promovido a ideia, né, de que houve que ele não perdeu a eleição, mas que houve fraude, e aquela invasão do dia 6 de janeiro. Muito parecido, é impressionante como é parecida a situação com o Brasil, né? Parece um retrato, né? Assim, parece uma cópia Xerox, se deu uma Xerox. Porque o que aconteceu lá, aconteceu aqui, assim, de uma forma muito parecida, e é a razão porque eles acham que o Trump... Mas não é verdade, né? Na realidade, o Trump não é um ditador, né? E a democracia dos Estados Unidos é muito mais forte, né? Ainda que ele quisesse, ele ia ser preso na hora, né? E ainda que ele tenha imunidade, né, que a Suprema Corte declarou, ele sofreria um impeachment. Né? Ninguém, nem no partido dele, aceitaria essa concepção de ditadura. Isso é uma bobagem, né? A democracia dos Estados Unidos é uma democracia forte, né? Você acha que um homem vai derrubar a democracia dos Estados Unidos? Na verdade, é um mecanismo de propaganda do Partido Democrata, né? Que não tem perigo disso acontecer. Né? Mas vamos ao nosso tema? Vamos lá. Vamos ao nosso tema. O tema de hoje é casamento e divórcio, né? Nós temos a passagem, né, uma passagem lá ali de Marcos, né, em que Jesus fala, né? Eles questionam, né, a Jesus, né, se é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Né? Essa é a pergunta, né, que os fariseus fazem na palavra. Né? E Jesus diz, né, diante da pergunta, diante daquela provocação, né, Jesus pergunta, mas o que Moisés estabeleceu? Qual foi a posição de Moisés? Jesus conhecia essa posição, obviamente, mas é interessante que Jesus faz essa pergunta, mas o que Moisés determinou, né? Aí eles falam, não, Moisés permitiu que o homem desse uma certidão de divórcio, né? E mandasse a mulher embora. Aí Jesus dá aquela famosa resposta que nós conhecemos, né? Que Moisés teria feito isso por causa da dureza, né, do coração do homem. Mas aí Jesus diz assim, essa foi uma solução imperfeita que Moisés deu, porque a solução perfeita não é essa, né? Aí Jesus diz, né? Porque no começo Jesus remete, faz um exercício de interpretação que é muito útil para nós, né? Porque acaba servindo para nós em várias situações que dizem respeito à sexualidade humana, né? Que Jesus fala assim, no princípio da criação não era assim.
né, no princípio, Deus fez o homem e mulher, né? E ele pega o texto de Moisés, né? E diz, no princípio, Deus fez homem e mulher, e por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, né? E Jesus dá essa concepção complementar e definitiva, né, de casamento. É uma união entre um homem e uma mulher, e os dois já não são mais um, não são mais dois, né, mas se tornam um. E aí ele diz que o que Deus uniu, ninguém o separe, né? O que Deus uniu, o homem não separe, né? Então, essa é a visão cristã, né? Essa é a visão que Jesus passa do casamento, e por conta dessa visão, há uma restrição muito grande na visão cristã em relação ao divórcio, né? Então, a primeira pergunta é essa, né? Se Jesus foi assim, de uma forma tão rigorosa com o casamento, né? Por que nós estamos divorciando tanto? Por que os nossos índices de divórcio são tão altos, né? No último censo, houve 970 mil casamentos no Brasil e 420 mil divórcios. Significa que a cada 2 casamentos, aproximadamente, né? Falando em números bastante aproximados, né? A cada 2 casamentos, um se torna... um acaba sendo dissolvido pelo divórcio. Um divórcio a cada 2 casamentos. E que é uma coisa que cresce, né? Porque em 2010 era um divórcio a cada 4 casamentos. Você percebe que quanto mais você facilita o divórcio, mais ele aumenta e mais se enfraquece o casamento, mais se enfraquece o vínculo conjugal, né? Por que isso está acontecendo conosco? O que vocês acham? Pela ordem, fala aí, Kennedy, Robson. Não, vou falar. Eu acho que na igreja, né? Essa pergunta é voltada à igreja, né? Por que aumentou o número de divórcios na igreja? Aqui no Brasil não tem, só fazer um adendo, né? Já que você vai entrar nesse tema, eu ia fazer essa pergunta depois, né? Eu ia deixar primeiro o genérico e depois a gente entrar na igreja. Porque o casamento não é uma questão da igreja, é da questão da sociedade. Então, mas já que você está entrando na igreja, nós não temos nenhuma estatística que mostre o quanto de divórcio há dentro da igreja. Você não tem esse número. O que nós temos é em outros países, né? Os Estados Unidos têm essa estatística. E as estatísticas mostram que, pelo menos nos Estados Unidos, divorcia-se tanto quanto no mundo. A igreja não tem um número especial, diferente dos números da sociedade em geral, né? Bom, então vou responder as duas juntas, então. Na sociedade, infelizmente, o divórcio há anos se tornou algo normal, né? Normal no dia a dia do brasileiro. A televisão, por exemplo, né? As novelas, os artistas, há um glamour, né? Há um glamour, já percebeu, quando eles se separam e no dia seguinte começa um novo relacionamento, aí daqui a pouco eles já estão com outros, ficam nos holofotes, passa-se uma imagem assim de hollywoodiana, né? Com o fim de um namoro, de um casamento, e de um novo relacionamento. Você vê os artistas, né, quase todos passaram por 3, 4 casamentos, uniões, né? Então, o mundo tem essa força de influência muito negativa na sociedade. Isso porque as bases da sociedade, a base principal, que é a família, hoje ela está quase que despedaçada, né? A célula máter, a gente aprendia isso em organização moral e cívica, né? A base da sociedade, a célula máter, a primeira célula, a célula mais importante de uma nação, de uma sociedade, é a família. E não é mais aqui, não é mais nos Estados Unidos, não é mais na Europa.
né? Infelizmente, não é mais a família essa base, né? Eu nasci em 71, meus pais se separaram, divórcio. Então, já na década de 80, isso já estava crescendo muito. Nos meus avós, não. Os meus avós, os mais antigos da minha família ainda tinham aquele valor de ser homem de uma mulher só, ser mulher de um homem só, né? Esses valores ainda eram muito fortes, mas da década de 80 para cá, esses valores ruíram totalmente, ruíram em nossa sociedade. Mas na igreja eu vejo diferente, pelo menos na minha perspectiva, no meu olhar, até onde eu consigo enxergar dentro do meu espaço geográfico da igreja, o número de divórcios é ínfimo, é mínimo, né? Conheço casais que se divorciaram na igreja, sim, mas é muito pouco, na minha ótica, tá? Na minha visão de igreja, até onde a minha visão alcança na igreja evangélica, e aí eu falo muito, muito mesmo, resumidamente, ao meu olhar, eu creio que o divórcio na igreja ainda é muito pequeno. O que há mais na igreja talvez sejam novos casamentos, porque as pessoas já chegam de relacionamentos que se divorciaram e casam, mas permanecem juntos, né? Mas a grande maioria, mais de 95% daqueles que eu casei, por exemplo, ainda estão no primeiro casamento. Esse é o meu olhar, né, em relação à igreja. Eu não sei dos colegas aí, do bispo Robson e do bispo Hugo. Complexo, né? Essa questão do divórcio, se a gente for estudar a fundo, a gente vai perceber que ela revela um pouco dessa geração que nós vivemos hoje, né? Como que essa geração hoje interpreta a vida, como que ela leva as responsabilidades da vida, como que entende a vida. Há uma mudança na forma de percepção, de compreensão das coisas. Por isso que é tão fácil hoje romper, né, relacionamento. Muito fácil. É incentivado até pela mídia, pela grande mídia, filmes, entretenimentos, tudo em nome do amor, mas quando a gente vai analisar um pouquinho mais a fundo, a gente percebe que não tem nada a ver com amor, é uma coisa egocêntrica, muito egocêntrica, que é um diagnóstico dessa geração. Não é só nós que falamos isso, a filosofia fala também, pensadores que analisam o comportamento dessa sociedade hoje, atualmente, diz que é uma sociedade egoísta, né? Que esse é uma característica da sociedade. Não se reflete só na família, né? Se reflete em muitas outras coisas, mas a família com certeza está sendo atingida. Então, em nome da felicidade ou em nome do amor, não, eu quero ser feliz, não, eu preciso... e sempre voltado para essa palavrinha, eu, né? Eu. Não tem mais o compartilhado, né? O nós. Nós vamos construir, nós vamos, né, juntos, nós. Porque a ideia de um casamento é construir, né? É um casal construindo, tem os dois. Vão construir uma família, uma vida, sonhos, filhos, criar filhos, enfim, enfrentar as responsabilidades. O casamento, ele exige algumas coisas, né? Ele exige mudanças. Já que vai compartilhar uma vida, vai exigir algumas coisas. Então, as pessoas, quando entram nessa realidade, também tem esse impacto, né? Eu digo isso da sociedade. A igreja tem mais apoio para enfrentar, né, as dificuldades, e a pessoa chega até o pastor, fala, olha, eu não estou bem, meu casamento não está bem. Então, conversa mais, discute num outro nível, né, para resolver, busca isso. Os que querem também. Porque, normalmente, quando rompe o casamento, a tendência de alguns, inclusive, é até abandonar a igreja, né? Já também reflete até na relação com a igreja, alguns. Outros até permanecem, mas, assim, sofrem bastante. Sei que existem muitos motivos também, né? Existem até alguns motivos, não sei se vai ser discutido isso para frente, mas... não, existem motivos lícitos para o divórcio? Existe. Jesus também deu motivos, né? Um motivo, pelo menos, lícito. Mas
não é o que a gente vê. A gente vê muita, assim, abre mão muito fácil. Esse é um problema dessa geração. Essa questão, só abordando essa questão aí, antes que o Hugo entre, essa questão que é um tema delicado de se abordar hoje, né? Se você vai falar sobre isso na igreja, não deixa de ser delicado, porque há muitas pessoas divorciadas hoje no meio evangélico, né? E há divórcios, como o Robson mencionou, que são justificáveis, né? Então, o cuidado que nós temos que ter para abordar esse tema da forma como o Robson mencionou, né? Sem condenar, sem julgar, né? As pessoas divorciadas, né? Mas apontando um caminho para o futuro, né? Eu acredito que um programa como o nosso não tem o objetivo de condenar o passado, né? Porque até que não teria sentido nenhum, né? Nem fazer um julgamento severo sobre as pessoas divorciadas, mas mostrar o padrão de Deus, né? E nós sabemos que muitos casos são inevitáveis, né? Mas eu queria que o Hugo abordasse a questão, né? Hoje nós vivemos uma cultura do divórcio, né? E no passado se viveu uma cultura do casamento, né? O quanto a gente sofre por isso, né? Não sei como é que você vê isso aí, Hugo. Eu creio que quando o Robson falou sobre a geração, e já é um bom tempo a gente vive isso, né? Eu acho que a revolução sexual trouxe isso, né? Desde 68, ela trouxe essa nova visão sobre relacionamento entre o homem e a mulher, onde o casamento não poderia restringir a liberdade, entre aspas, né? Bem entre aspas, sexual. Então, essa revolução, né, do comportamento sexual da mulher, principalmente, né, e junto com o feminismo, trouxe um checkmate contra o casamento. E hoje, para quem pensa como influenciado pela revolução sexual, por isso que é difícil você convencer um jovem de que ele tem que ter uma vida casta, uma vida pura, uma vida com sexo só dentro do casamento, devido a toda uma influência cultural que é muito forte na mente, na mentalidade hoje da sociedade como um todo, né? Eu já vi pessoas que eram líderes acreditando que a pessoa tenha que experimentar a relação sexual antes de casar, para ver se dava certo, né? São barbaridades que a gente ouve dentro da igreja. Então, isso tudo vai contribuindo, porque quando a pessoa se casa, ela mantém a cultura da liberdade na mente, aquela falsa, aquela pseudo-liberdade. Eu sou livre para fazer sexo com quem eu quiser. E quando ela sente atração por outra pessoa, e ela está em crise com o casamento dela, porque crise é natural no casamento, né? Então, claro que eu conheço casos de divórcio que não havia outra saída, ou era isso ou era morte, literalmente morte, devido à violência, devido literalmente por causa da violência mesmo, né? E às vezes sistemas insalubres, né, que um dos cônjuges vive, porque o outro é completamente perturbado psiquiatricamente, psicologicamente, e faz da vida da pessoa um verdadeiro inferno, né? Então, como o João disse, nós não estamos aqui para condenar para quem já passou por isso, mas para que aquelas pessoas que vão entender o reino de Deus ele é estabelecido em outros parâmetros, muito diferentes da revolução sexual, do feminismo, do machismo. O reino de Deus ele é estabelecido com parâmetros de justiça, né? Onde o respeito profundo pelo outro é a tônica. O que eu quero que faça comigo, eu tenho que fazer com o outro. Então, o amor pelo outro é o que governa o relacionamento, e não o egocentrismo, como disse o Robson. Então, o reino de Deus ele traz um padrão de relacionamento que basicamente anula o divórcio, né? Essa possibilidade do divórcio. Eu estava fazendo uma análise aqui das pessoas que eu casei, pouquíssimas, né? Eu faço casamento desde 92, pouquíssimas pessoas se separaram, né? Então, eu creio que aí já fizemos aí, eu nem sei quanto casamento já fiz, mas já fiz um bocado de casamento, né? Desde 92. Pouquíssimos desses casamentos que eu realizei, eu vi divórcio, mas vi alguns, pelo menos uns 5 aí eu vi, desde 92, né? Uns 5
que eu me recorde aqui, umas cinco casos de divórcio. E é interessante você poder fazer essa análise e no universo da igreja que eu pastoreio, né? Eu estou com uma igreja que a gente começou em 2011, até 2000, são 13 anos de igreja, e dos casamentos que nós realizamos aqui, rapaz, se eu lembro de algum divórcio, está me falhando a memória aqui. Viu? Interessante, é isso mesmo. Na igreja, muito pouco. Mas por que será que houve essa mudança? O que vocês acham que é a... Por que tem mudado e por que até tem nós vivíamos uma cultura diferente, né? Uma cultura com muito respeito ao casamento. Até os anos 70 não havia divórcio no Brasil, né? Havia desquite. Era muito mais difícil você ver um caso de separação na sociedade, né? O que levou à mudança, né? O que trouxe a alteração da cultura, né? Que passou a admitir o divórcio por demanda, eles falam, né? O divórcio... tem um autor que diz que é divórcio expresso, né? O cara hoje é tão fácil se divorciar, o cara vai no cartório ali e se divorcia, né? Uma coisa muito fácil, né? Quase o casamento está muito frágil, né? Como é que vocês veem isso? Qual é a causa e como é que nós, igreja, podemos ajudar, né, para trazer uma cultura diferente com relação a isso? Fala, Kendi. Bispo, é bem complexa essa pergunta, né? Eu creio que nós temos, como igreja, assim, um muro de proteção muito grande aos casamentos, né? A igreja tem essa proteção. A igreja... O aconselhamento de casais, né, que é muito forte, curso de casais, nós investimos nisso, né? Eu vou falar, a Sara Nossa Terra, né, eu posso falar desse ministério, né? É um ministério que dá uma atenção assim, muito especial ao casamento, né? Todos os pastores, bispos que eu conheço da Sara atendem casais, trabalham com casais, investem em programações para casamento, têm seus casamentos tratados, cuidados também, né? Nós somos muito discipulados nessa área. Então, eu vejo assim que há uma força no nosso ministério em relação ao casamento muito forte, e isso ajuda muito, ajuda bastante, porque nós somos a referência para o rebanho, e eles olham o nosso casamento, e uma das coisas que eu vejo de muito positivo é a nossa transparência em tratar, e o cuidado, o zelo, né, o carinho de não expor uma família em crise, um casal em crise. Então, assim, é uma área que nós damos muita atenção, nós damos muito valor à família, nós lutamos contra um divórcio, né? Lutamos, né, assim, fazemos de tudo através dos aconselhamentos para que isso não aconteça, e na maioria dos casos Deus reverte essa situação no coração do casal. Então a igreja ela protege muito a família. É um muro, não tem uma muralha. A família que está na igreja, o casal que está na igreja, ele consegue passar pelas crises, e as crises em casamento tem crise, como o bispo Hugo falou, né, debaixo de uma proteção, na sombra do nosso Deus, nas asas que protegem a família. A igreja é muito importante. A igreja protege, fortalece, alimenta, renova. A cada ceia, por exemplo, é um pedido de perdão, é reconciliação com o Senhor e com a família e com o cônjuge, né? Então, assim, o nosso ambiente, o ambiente da igreja é um ambiente totalmente diferente do mundo. É totalmente diferente, é estranho, né? É estranho. Somos um corpo fora, um objeto fora de um ambiente totalmente inóspito, né? Pensamos diferente, fazemos diferente, e eu vejo que nisso a igreja
muitos dizem que a igreja está enfraquecendo, aceitam alguns valores. Eu vejo que não. Esses valores da igreja estão cada dia mais fortes. É a minha visão em relação a isso, sabe? A igreja protege muito, salva muitos casamentos, né? Ajuda bastante. Eu tenho um pouco de dificuldade de ver com esse otimismo que você vê. Acho que nós estamos examinando a situação de uma maneira muito localizada, né? Porque nós vemos que, no geral, assim, os evangélicos se divorciam bastante. Se nós formos olhar para a realidade das exceções que Jesus traz uma exceção só, né, que é o adultério, né? E Paulo traz uma outra, né, que é o abandono. Se o cônjuge crente for abandonado, ele também pode se divorciar, né? Essa é a chamada exceção paulina, né, que está em 1 Coríntios 7. Então, a Bíblia tem duas permissões muito claras, né, para o divórcio. E eu acredito que, como a Bíblia Jesus deu uma permissão e Paulo acrescentou uma, alguns entendem que em alguns casos extremos, né, a igreja também pode autorizar, como no caso, por exemplo, de risco de vida, né, ou de agressão, ou caso de violência, que também seria um caso justificável, né, em que um cônjuge é violento contra o outro. Mas nós vemos que muitas vezes as pessoas se separam por dificuldade de relacionamento, né? E essa não é uma razão justificável, porque a dificuldade de relacionamento você supera, né? Bispo, e a palavra fala nesse texto que Jesus fala sobre essa questão. Ele diz que Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração do homem, né? E aí Jesus diz que o divórcio desautorizado equipara-se a adultério, né? Então é pecado o divórcio. Jesus vê o divórcio como um pecado, né? Salvo nas hipóteses em que ele é justificado, né? E ele diz que normalmente o divórcio acontece por causa da dureza do coração do homem, né? O que ele quer dizer com isso, hein? O que vocês acham, né? Quando Jesus fala, Moisés permitiu por causa da dureza do coração do homem. Hein, Robson? Acho que é a tua vez. Né? Quer falar, Kennedy? Você ia falar do pessoal que está no chat? Isso. Algumas causas aqui, né? O bispo, completando talvez ali o que o bispo João falou. A Mary, bom dia a todos que estão no chat participando, é muito bem-vinda a sua participação. A Mary, a Elis Capelletti, fala assim: será que este aumento das separações também não deriva da troca de papéis dos casais, homem e mulher, né? Mulheres com obrigações de homens e vice-versa? É uma das causas hoje. Né? Isso é uma mudança cultural, né? Isso. A Mary fala assim: hoje as pessoas não querem compromissos, aliança. A gente se casa e não tem o certo. Eu não entendi o que ela falou, tá? Depois, se a Mary puder corrigir ali, eu agradeço, tá? Ali, o Bispo Arthur, bem-vindo, bom dia, shalom. Ele falou: antigamente desquite, divórcio era um escândalo e vergonha na família. Hoje não, hoje já, infelizmente, é natural. É uma mudança cultural. Eu ia dizer isso, né? Que, para mim, os motivos que cresceram o divórcio é uma mudança cultural. Primeiro, a cultura do ficar. Vamos colocar para os jovens, né? Fica, mas com essa hipersexualização, o ficar já tem a questão sexual. Então, né, fica com um, fica com o outro. Você começa a diminuir, né, a desvalorizar certas coisas que são muito, muito importantes, né? Além dos impactos, né, psicológicos, espirituais também, que a gente entende que tem, né? Mas é uma mudança de cultura, né? Outra mudança de cultura é o que foi colocado, inversão de papéis, né? Hoje as mulheres com independência financeira, né, as mulheres estão muito mais qualificadas,
né, capacitadas, formação profissional, uma formação muito bem construída, né? Homens estão deixando isso e mulheres é que estão tendo essa construção, e com a independência financeira, parece-me que a tolerância no casamento também diminui. Então, quando há problemas ali, não, vou tocar minha vida. E toca a vida, quebra, faz. Eu tenho condição financeira de me manter, de me sustentar, ambos, né? E aí também rompe fácil. São mudanças dessa sociedade. Tem coisas positivas, eu acho muito positivo a mulher e o homem, né, quando ambos têm uma qualificação profissional e ambos trabalham pela família, a família tem qualidade de vida. Acho muito positivo isso. Mas se não tem tolerância, se não tem... se tem uma cultura egocêntrica, vou usar essa expressão, né? É fácil depois de romper com qualquer crise, porque olha só para si, né? Fala, não quero suportar isso, eu não vou suportar isso, eu não vou lutar por uma mudança nesse quesito. Quanto à dureza de coração, eu entendo que é exatamente isso. Pessoas que não querem mudar, ganharam hábitos familiares, hábitos mundanos, hábitos que destroem, gritaria, ofensas, não tem respeito, enfim, né? Alguns são violentos, outros são indiferentes, e ganham esses hábitos e querem manter esses hábitos dentro do relacionamento, com desrespeito, com impaciência, com intolerância e assim por diante. É lógico, isso daí vai afastando, né? Vai machucando, vai ferindo, vai distanciando mais e mais o casal. Tem que ter uma mudança, né? Tem que estar disposto, tem que ter humildade para ouvir o outro e falar, não, isso aqui está machucando, isso aqui está ferindo, então eu quero mudar, me ajuda a mudar, né? Aceitar a orientação também pastoral. A igreja, ela fala muito dessas coisas. O mundo não tem compromisso com isso, né? O mundo realmente, infelizmente, está valorizando muito mais a quebra do que propriamente a construção da família. Tem até uma conversa aí por aí afora que diz que, né, a família é uma instituição falida. Olha como é que chega o pensamento de certas pessoas, né? Quando pensa assim, qual o valor da família, afinal? É triste a gente ouvir um negócio desse. Mas dureza de coração tem muito a ver com comportamento. Hugo, eu queria fazer duas perguntas para todo mundo responder agora, já que acho que vai acabar dando tempo na sequência. Duas perguntas que eu acho muito importantes. Por que Jesus valoriza tanto o casamento? Por que tanta severidade em relação ao casamento? Essa é a primeira pergunta, né? Que eu acho que é importante, né? Porque lá em Malaquias 2, 16, 17, Deus fala, né? Porque eu, o Senhor, odeio o divórcio. Eu, o Senhor, odeio o divórcio, diz a Bíblia, né? E aqui, né, Jesus parece que repete, vamos dizer assim, essa concepção, né? Classificando o divórcio como um pecado grave, né? Como um pecado de adultério, se a pessoa se casar com outra pessoa. E essa é a primeira pergunta. Qual é a razão, né, da Bíblia valorizar tanto o casamento, né? E a segunda pergunta é como é que nós poderíamos tratar, né, os divorciados? Como é que a igreja deve tratar os divorciados? Nós sabemos, por exemplo, que a Igreja Católica exclui os divorciados da comunhão, né? Embora eles recebam na igreja e tal, o divorciado não pode comungar, né? Não pode participar da Eucaristia. Como é que nós devemos, com a graça de Deus e tudo mais, tratar e aconselhar as pessoas divorciadas? Eu creio que quando você estuda a Bíblia, você percebe que quando Deus chama Abraão, Deus promete que nele todas as famílias da terra seriam benditas, né? Eu acredito muito que essa bênção dada a Abraão é porque é da família que são gerados os cidadãos do reino. Porque o reino de Deus ele é estabelecido por uma compreensão da vida que eu recebo dentro de casa, né? Que eu recebo no relacionamento familiar. E tanto que lá no livro de Salmos diz que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Então, família é uma coisa muito divina, e Paulo diz que toda família no céu e na terra toma o nome de Deus, em Efésios capítulo 3.
Então, a gente vê que a família parece que, claramente, como diz o Kennedy, né, é a célula onde é gerado, onde as pessoas são geradas para o reino, onde as pessoas aprenderão a temer a Deus, a servir a Deus e a reproduzir a natureza divina na Terra. Então, quando você permite que a família seja afetada, você vai afetar o propósito, o projeto, né? O objetivo do reino de Deus, que é estabelecer vida e a manifestação da glória de Deus, da natureza de Deus, porque quando Jesus fala que eu sou sal e luz, ele está dizendo que meu papel é encher a terra da glória de Deus, o meu papel é encher a terra de justiça, de bondade, de amor, e isso, a família, ela é responsável em reproduzir esses cidadãos, né? Por isso que lá em 1 Pedro 2 diz que nós somos propriedade exclusiva, né? Peculiar do Senhor. Vocês são raça eleita, propriedade exclusiva. Então eu percebo que quando você toca na família, você toca no projeto de Deus, de gerar pessoas que serão criadas dentro de uma família para serem entregues ao Pai, né? Eu, como pai, por exemplo, eu treinei meus filhos para adotarem Deus como pai deles, né? Então, o meu papel de pai, ele era temporário, né? Assim, em termos deles entenderem o significado da vida. Ao se converterem a Jesus, eles adotaram o Pai eterno como pai deles e passaram a fazer parte da família de Deus. Então, a questão de família, para mim, tem esse sentido. E como que nós devemos receber? Nós devemos receber o divorciado como nós recebemos os demais, né? Com amor, com aceitação, ensinando-os o caminho do quebrantamento, do arrependimento dos seus pecados, para poderem adotar um novo estilo de vida e se tornarem novas criaturas em Cristo. E deixar o passado passar, né? E olhar para frente e acreditar que o que virá no futuro será agora, a partir de agora sim, com novos termos, novas alianças, e terem um compromisso com suas famílias, né? E não mais terem essa relação de possível quebra de aliança. É isso que eu acredito que é a maneira que nós devemos tratar os divorciados. O Kennedy, o Hugo tocou num ponto aí que eu acho muito importante, né? Que é a questão do papel educacional, né? Que a família tem, né? E as pessoas, muitas vezes nós não entendemos que a gente não casa para satisfazer, né? Nos gratificar apenas, né? Mas a gente casa com, acho que o Robson que falou, né? Um dos propósitos centrais do casamento é construir uma família. Para isso que a gente casa, né? E a gente vê isso no chamar, né? Quando Deus fala, ouça Israel, amará o Senhor teu Deus, todo o coração, etc., né? Ele diz que todas estas palavras estejam no teu coração, né? E ensine-as, diz o verso 7 do chamar lá no Deuteronômio 6. Ensine-as com persistência a seus filhos. Com persistência. Converse quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho. Você vê aqui no chamar claramente isso que o Hugo está falando, né? A família como uma parte essencial na estratégia, né, da transmissão da palavra de Deus para as próximas gerações. Você acha que nós estamos falhando nisso, que as famílias estão falhando nisso? Sim, aí sim. Aí sim, eu creio que há muito pouco diálogo. Aí eu já vejo isso fora da igreja, né? Também na igreja, porque muitos pais já vieram de uma escola, não tiveram essa formação, né? Como eu falei certa vez, a gente aprende a ser pai na igreja, né? Deveríamos aprender isso em casa. Então, isso dificulta muito esse ensino, esse ensinamento. A falta de referência é muito forte, é muito grande, né? Então, a falta de paternidade é algo muito latente na igreja também, né? Então, esse cuidado que nós temos com os nossos filhos, né? Eu, por exemplo, eu não recebi na minha casa, eu aprendi na igreja, né? Passamos isso para os nossos filhos. Então, a próxima geração ela será mais forte, né? Mas mesmo assim ainda é muito pouco,
muito pouco pai, muito pouca mãe cristã faz isso, que faz esse chamar, completa isso assim tão claramente como o Bispo Hugo tem assim na sua mente bem clara. Eu estou preparando os meus filhos para exercerem papéis fundamentais dentro da família, dentro da igreja. Isso ainda não é muito claro até na igreja, né? Porque a igreja é um conjunto de pessoas que vieram do mundo, né, salvas através da palavra de Deus e que começam uma nova vida. E aí, nesse processo de uma nova vida, né, ainda não tem muitas referências, mas a próxima geração, a geração dos nossos filhos, por exemplo, serão bem mais fortes, né? Acho que o Bispo Robson aqui veio de uma família cristã, né? Então, no caso dele, foi muito mais simples, muito mais fácil. Vocês dois tiveram pais e mães como referências, assim, vocês falam dos pais de vocês de uma maneira com orgulho, né, como referência que eles tiveram. Mas a grande maioria é como eu, né, não tive essa referência tão forte, ou tive até uma certa fase da minha idade. E aí, na igreja que eu fui ter essa referência, aprender a ser pai, mas é diferente. É muito melhor quando isso é na casa, quando ali todo dia o pai e a mãe, você tá aprendendo pelos exemplos, né? E não numa sala de aula. Então, a família é a maior influenciadora da sociedade. Essa é a minha percepção. É onde se forma valores. Mesmo que o mundo tenha influências e outros, né, meios sejam influenciadores, entretenimento, por exemplo, a família é a formadora, é a grande influenciadora. Então, se a família está destruída, se a família, né, tem valores distorcidos, se a família é um lugar de sofrimento, de angústia, imagina que sociedade nós vamos construir, né? Como que nossos filhos vão reagir à vida? Vocês assistiram aquele filme Nefários? Chegaram a assistir aquele filme? Sabe do que eu estou falando? O filme retrata um psiquiatra que está entrevistando, ele vai fazer a última entrevista com um prisioneiro condenado à morte. E no filme, esse prisioneiro, ele está possuído por um demônio. Então, o filme é uma crítica a todos os valores modernos, né? É uma ideia de crítica da influência demoníaca no mundo, tá? No mundo moderno. Essa é a ideia do filme. Influência. Olha a palavra, influência. Tem uma frase que o prisioneiro fala, ele está possesso, então sugere que quem está falando ali é o espírito que está por trás ali, né? Então ele diz assim, não, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e nós estamos refazendo isso, nós estamos influenciando o homem, mais ou menos isso, tá? A nossa imagem e semelhança. Olha o impacto da influência, né, construindo uma imagem ou uma identidade na sociedade. A família é a matriz. Se ela está distorcida, que tipo de sociedade nós vamos né, construir? Por isso que é tão importante a família para Deus. E Deus, ele declara isso abertamente, de forma rasgada e radical mesmo, né? Que a família tem um valor fundamental. Ali é que se constrói fidelidade, respeito, amor, obediência, porque tem mandamentos, né? Obedecei, né? Como é que é o mandamento com promessa, né? Honra teu pai e tua mãe, né? Para que se prolongue os teus dias na terra. Prolongue. Né? Então tem promessa, tem bênçãos, e muitas delas atreladas à família. E para terminar, né? Já está encerrando aqui o nosso tempo, né? Enfatizar o que o Hugo falou, né? Que o divorciado deve ser tratado com a graça de Deus na igreja, né? O fato de nós termos um ideal, nós devemos perseguir e afirmar esse ideal, né? A realidade é que o homem é falho, né? E nem sempre ele vai conseguir cumprir o ideal, mas uma coisa é acolher, né, as pessoas que se divorciam, né? Uma coisa que todos nós, algo que poderia acontecer com qualquer um de nós, né? Mas o fato de acolhermos não significa que nós devamos estimular isso, né? É uma equação difícil de fazer, mas que nós temos que aprender a fazer, né? Que é acolher, mas continuar afirmando e valorizando, né, o mais possível, né,
o casamento, mostrando que a vontade de Deus não é o divórcio, e sim o casamento. É isso? Acho que chegamos aí. Um grande abraço. Continuamos no YouTube. Vai aparecer a vinheta aí, mas continuamos no YouTube. Um grande abraço. Abraço. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. E é isso aí, né? Acho que cumprimos, né? Não sei se deu para esgotar, tinha muita coisa ainda para falar. É um tema muito amplo, né? Mas eu acho que a base é essa, né? Hoje em dia é muito difícil falar isso. Sempre que você vai falar, muitas pessoas se ofendem, né? Porque se sentem, acham que você está falando para elas, acham que você está mirando nelas, né? E não é esse o objetivo, né? O objetivo é a gente afirmar um valor super importante, né? Que é o casamento, né? É o objetivo, né? O objetivo é a gente... Alguém fala aí. Olha só, a Maria, no chat, ela fala assim, esse programa poderia ter a parte 2, tá? Então, aqui, ó, ela coloca ali, ó, esse tema poderia ter parte 2. Concordo. Porque ele é muito amplo, né? A gente tem que falar dos papéis de cada um. Hoje os papéis estão indefinidos, né? Ninguém sabe como ser um homem, qual é o papel do homem dentro do casamento, o papel da mulher, né? Isso também parece que está rasgado isso na mente, no coração das pessoas. É um tema que a gente realmente pode ampliar, sim. Nós fizemos um programa, né, sobre masculinidade aqui, não foi? Então, assim, também entra nisso, né? E aí entra o inverso também. São papéis, né? Importantíssimo falar sobre isso. A verdade é que o mundo, né? O mundo entrou na igreja, entrou de um jeito tão forte que a gente acha natural que, na verdade, não deveria achar, né? A cultura do reino não é que ela é exigente, ela é preservadora, né? Então, quando eu olho para a cultura do reino de uma maneira crítica, eu vou achar ela muito rígida. Mas, na verdade, quando eu olho para a cultura do reino de uma forma protetiva, eu percebo que ela é a única maneira de preservar a vida humana. Né? A vida humana ela é complexa, ela é cheia de situações complexas. Né? O ser humano é complexo. Né? Então, se o ser humano fica entregue à sua vontade, seus desejos, o resultado é caos, né? Então, por isso que essa é a nossa convicção de que a palavra de Deus e a cultura do reino é a saída e a saúde para a sociedade, né? E se você negociar isso, se você tira esses fundamentos, a sociedade vai perecer, com certeza. É interessante, a gente não tem noção, né? Porque a palavra de Deus é que sustenta o universo, né? Se a gente parar para pensar, né? A palavra de Deus é o elemento misterioso, né? Que faz com que a Terra fique pendurada no espaço vazio, né? Quer dizer, é a palavra que dá organização a tudo, né? Então, você imagina o que é você resistir à palavra de Deus, cara? Você está resistindo à ordem do universo. Na verdade, é isso. O universo ele tem uma organização e o fundamento, né? A essência dessa organização é a palavra de Deus, diz lá João, já no evangelho dele, no primeiro capítulo, né? E tudo que foi criado pela palavra, tudo é sustentado pela palavra. E o homem é o único ser no universo que diz não, né, para a palavra de Deus, porque Deus está tendo muita paciência com o homem, né? Agora, quando eu me alinho à palavra, quando eu entro em harmonia com a palavra, eu entro em harmonia com tudo, né? Quando eu falo, não, eu quero obedecer esse negócio, eu quero andar dentro desse... quero saber. Agora, quando você mexe na palavra... Por exemplo, quando o homem mexeu no casamento, o divórcio foi o primeiro movimento que, de uma certa forma, mexeu com o casamento, manipulou uma coisa que era sagrada, né? E a partir daí começa a vir as outras alterações do casamento, né? Já se fala agora em poliamor, veio o casamento gay, né? Porque você pode mexer no casamento. O casamento é uma coisa meramente humana que eu posso manipular como eu quero, né? Se o casamento não é uma ordem divina, porque se ele é uma ordem divina, ele não pode ser mexido segundo a vontade humana, né? É algo sagrado, algo, né, que
que só pode ser trabalhado na forma como está estabelecida por Deus. Mas se não, se o homem pode mexer à vontade, ele pode fazer o que ele quer, né? Daqui a pouco tem gente casando com 4, com 5. Com robô. Já tem gente casando com robô, né? Sabia? Gente, o nosso chat do YouTube tá fervendo aqui, né? Tem de gente falando aqui, é brincadeira, né? A Maria Socorro, que está aqui, tá como Maria Rodrigues, né, a nossa líder lá da Zona Norte, né, com vários comentários, a Mary, a Elis, meu pai, o Bispo Arthur, querido, né? Tanta gente fazendo comentários. Abraço e obrigado pela participação de todos aí. Um grande abraço aos irmãos. Até amanhã. Vamos continuar até amanhã. Denis, o Senhor é contigo, Denis. Um grande abraço. Todo mundo já abraço, pagou, Denis. Deus abençoe.